Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana: portas que devemos tomar cuidado. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus 7 e o versículo 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Queridos, quando a gente sobre este assunto portas, é possível que alguns de vocês se lembrem de um programa que havia na televisão chamado Porta 2 Desesperados. O que tornava esse programa muito engraçado, muito interessante, é que quem participava deste programa, ele tinha diante dele algumas portas no qual ele teria que escolher uma. Dependendo da porta que ele abrisse, ele tinha do outro lado da porta algumas coisas boas. Às vezes era uma TV, uma bicicleta, uma moto, às vezes era uma certa quantia em dinheiro, e quando a pessoa abria aquela porta que se deparava com aquilo ali, ele ficava feliz da vida, porque ele abriu a porta que para ele era a porta certa, que supria as suas necessidades. Mas o que tornava esse programa interessante, e talvez boa parte das pessoas torciam por isso, é que aquela pessoa entrasse por uma outra porta. E essa porta não era nada bom que tinha do outro lado, porque quando se abria, saía lá de dentro uma pessoa vestida de monstro, vestida de gorila, vestida de alguma coisa que assustava. E essa pessoa que saía vestida lá do outro lado partia para dentro daquele que abria a porta, e você via estampada o desespero na cara daquelas pessoas, correndo com medo daquele que estava lá do outro lado. Era um programa interessante e que a gente ficava ali se divertindo com aquelas portas. Mas entenda, quando nós retornamos para aqui a palavra no qual nós lemos inicialmente, a gente vai perceber que a Bíblia nos apresenta uma porta, e esta porta não é a porta dos desesperados que nos vai fazer rir e tal e dar gargalhadas. Não, esta porta de Mateus 7,13, ela vem acompanhada de um alerta. Por isso o texto diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E por que a expressão aqui é colocada como porta larga? Porque significa a decisão que você vai tomar na sua vida sem ser ético, sem ser espiritual, sem precisar orar, sem precisar pedir orientação ao Espírito Santo. A porta larga é aquela que você entra por ela porque deu na tua cabeça, deu na telha, você acha que tem que ser feita, você não para medir as consequências, você não se preocupa com o que é certo ou errado. Porta larga é exatamente tudo aquilo que não agrada a Deus, mas que você vai fazer porque você quer fazer. E o Senhor coloca que esta porta é uma porta que você tem que tomar cuidado, porque diz, larga é a porta, espaçoso o caminho. E que caminho é esse que, se você entrar por esta porta, diz que é o caminho que conduz à perdição? E o que o texto termina dizendo: muitos são os que entram por ela. Queridos, estão entrando por esta porta agora. Quantas pessoas estão passando por esta porta agora? Quantas pessoas durante o período do carnaval entraram por essa porta e tiveram as suas vidas, suas famílias e tanta coisa destruída, porque é o caminho que conduz à perdição. Mas se você me perguntar: pastor, a Bíblia fala sobre alguma porta no qual nós devamos entrar? A Bíblia nos mostra uma porta que é a porta certa? Sim, o próprio texto mostrou que a gente precisa passar pela porta estreita. Mas quem é essa porta? Que porta é essa que a Bíblia pode nos apresentar, que devemos entrar por ela e sermos abençoados? Bem, ela está no Evangelho aí de João, no capítulo 9, e se você João 10, na verdade, João 10, versículo 9, e se você olhar, diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá
e encontrará pastagens. Quem é esta porta aqui que a Bíblia nos apresenta como a porta correta? Como a porta de alguém que vem com a vida desgraçada, miserável, com a vida destruída, mas quando passa por essa porta, tudo aquilo é transformado, é Cristo. Jesus é a porta estreita, Jesus é a porta que a gente entra e sai. No sentido de entrar e sair significa você ter liberdade e você encontrará paz e suprimento divino de Deus para a nossa vida. Entre por essa porta, porque eu tenho certeza, se você entrar por ela, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nos ajude entrar pela porta estreita que é Cristo, porque durante esta semana estaremos estudando sobre portas que devemos tomar cuidado. Qual é a porta que a gente precisa entrar e tomar cuidado? Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus permitir.